Muitas vezes nós jogadores damos aqui a cara. Custa o time do Barcelona de Guayaquil inteiro. Não com a realidade, com o momento que o clube está vivendo, 40 demissões de funcionários, a estrutura do clube toda desmontada. Que papelão do Botafogo. Vulnerável, abandonado e exposto, principalmente exposto. Esse grupo merece mais, porque a gente trabalha dia a dia e deu pra ver hoje, todo mundo correu até o fim. O Botafogo foi humilhado. Ver essa eliminação, isso é uma vergonha. Olha a declaração dos jogadores, os caras estão pedindo socorro. Dia triste, não era o objetivo do clube, nem o nosso. É uma acusação gravíssima contra o Textor. Respeitar desse momento. Não dá pra acreditar que alguém teve coragem de fazer isso. Que papelão do Botafogo. Não dá para um time com investimento que teve esse Botafogo, com tanto jogador de nome, ser eliminado numa pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, dentro de casa, e o pior, jogando sem desvantagem. O jogo de ida foi 1-1. O Botafogo conseguiu perder por 1-0 dentro de casa. Na boa, jogou melhor? Jogou. Mas teve ali duas chances claras, tinha que ter pressionado muito mais. Barcelona de Guayaquil, um time fraco, um time que não tem... Eu falo sempre de valor de time, valor dos jogadores. Você pega o Botafogo, um jogador custa o time do Barcelona de Guayaquil inteiro. Para o torcedor lotar o estádio Newton Santos e ver essa eliminação, isso é uma vergonha, vexame do time brasileiro e tem que ser falado, não dá para aceitar. Cara, dói muito a derrota hoje, a gente não esperava isso, a gente contava muito com a Libertadores, era o objetivo dos nossos jogadores, do grupo ali falando, e a derrota hoje é uma derrota que dói, é difícil falar depois da derrota. A gente sabe que a gente tem um clássico no final de semana, então a gente vai sofrer hoje à noite, mas amanhã a chave tem que virar, porque é um jogo importante no final de semana, é o brasileiro, e a gente sabe que o brasileiro também faz parte dos nossos objetivos, e o ano não acabou, a gente amanhã esquece o jogo de hoje e vida que segue. Desce como um dos líderes desse time, capitão da equipe, o impacto dessa eliminação agora, ainda mais jogando em casa no maior público do ano. O impacto é muito grande. Muitas vezes nós jogadores damos aqui a cara, é a gente que vem jogar, é a gente que vem aqui dar o nosso melhor, mas o clube não é feito só de jogadores. Eu boto a mão, já falei uma vez, vou falar de novo, coloco a mão no fogo para esse grupo, a gente não merecia isso. Futebol não aceita desaforo e o nosso grupo nunca desaforou o futebol. Mas como eu falei, o futebol não é feito só dos atletas, é feito de muita coisa. E dia triste, não era o objetivo do clube, nem o nosso, mas eu falo, esse grupo merece mais, porque a gente trabalha dia a dia e deu pra ver hoje, todo mundo correu até o fim, futebol infelizmente é isso. E nos resta voltar a trabalhar porque temos jogos importantes já na semana, a gente não pode baixar a guarda nunca. Bomba. Só que não acabou por aí não, olha o que o Textor tá tendo de coragem de fazer no Botafogo. Inclusive, ele fazia a referência ao ano anterior. E tava tudo bem. Quando a gente até entendia que naquela conjuntura tivesse acontecido o que aconteceu e mesmo assim acabou tudo certo, né? Aí, Vini, veio o com os problema. títulos que ele conseguiu. Agora, assim, eu sempre digo, o torcedor brasileiro, ele não é um torcedor generoso. Ele não costuma ser um torcedor incondicional. Mas, assim, o Textor fez muito esforço e eu compreendo completamente a torcida do Botafogo hoje e ter a desconfiança que tem em relação a ele. Era muito difícil perder o crédito que ele conseguiu. Porque o que ele conseguiu, se a gente considerar o momento do Botafogo pré-Textor e o que ele consegue em 2024, você fala, cara, o crédito desse cara não vai acabar nunca, ele vai ser um deus, um rei aqui para sempre. O que primeiro acabou. Então, mas é porque ele fez... Mas acabou o crédito financeiro e acabou o crédito com a torcida compreensivelmente. Eu acho que, assim, muitas vezes as torcidas exageram, eu acho, né? Na relação com os seus ídolos, sejam eles dirigentes, técnicos ou jogadores. Tudo é resultado imediato. Se não vier, né? Mesmo que o cara tenha ganhado tudo que ganhou, vem aquela porrada, enfim. A gente tem muitos exemplos recentes até nessa linha no futebol brasileiro. Mas o Textor pediu. Esse pediu mais do que qualquer um, porque os rolos, vamos falar no popular, assim, os rolos dele claramente têm feito mal ao Botafogo. Lógico. E o torcedor percebe isso cada vez mais. O torcedor entende isso, uma parte dele, pelo menos, até como uma certa traição.
Porque pro torcedor, a cabeça do torcedor, pra que ele foi enterrar tanto dinheiro no Lyon? Pra quê? Molenbeek ainda. Molenbeek, etc. Pra que ele foi gastar dinheiro lá e quebrar lá? Que aí quebra o Botafogo junto. Se o Botafogo tava virando o carro-chefe dessa conversa. Mas é que pro negócio... E aí, porque o torcedor... muitas vezes ele cai na ilusão que o próprio Textor passou ao fazer tudo que a gente falou aqui. Eu sou apaixonado pelo Botafogo, é minha vida, eu amo. E na verdade... tudo bem ele curtir, né, Eugênio? Acho que assim, claro que é legal o cara curtir, Ainda bem que ele curte. se aproveitar desse momento no sentido de ter uma satisfação também, porque o Foi futebol... onde ele recebeu o maior carinho em troca. Mas pelos resultados, pelo que ele acabou trazendo. Porque eu acho que o carinho acaba quando o torcedor vê. Pô, ele se explode todo lá no Lyon e só foi pro Botafogo. Aquela fala do Barbosa, que é uma das lideranças do grupo, é uma fala pelo grupo. É um pedido de socorro do grupo. É um recado tipo, estamos abandonados. O grupo está se sentindo vulnerável, abandonado e exposto, principalmente exposto, pelos erros administrativos do John Textor, porque são eles, a corda estoura neles. Nos jogadores que estão em campo, eles são os mais cobrados, eles são os criticados, eles passam pelo vexame de 5 derrotas consecutivas, eles ficam marcados, eles são os rostos das 5 derrotas seguidas do Botafogo, e não o Textor, que às vezes aparece no camarote, às vezes não aparece, às vezes grava videozinho para Botafogo TV, às vezes some, aí posta foto sábado à tarde na piscina lá do Lonier, lá na piscina vazia, olha aí, olha, porra, sabe, desconexão com a realidade, com o momento que o clube está vivendo, 40 demissões de funcionários, a estrutura do clube toda desmontada. Vocês acham que isso não tem impacto no campo? Ah, não, são caras que não entram em campo, não tem importância. Gente, meu Deus do céu, não precisa ser tão inteligente, não precisa ser um Einstein para entender o quanto isso é impactante para uma estrutura de um clube, de um departamento de futebol, enfim. É uma loucura. O Botafogo perdeu o seu CEO. Sabe por que o Botafogo perdeu o seu CEO? Porque o CEO olhou para o empréstimo irresponsável que o Textor estava pegando e falou, eu não vou assinar isso aí. Aí o cara foi, e meteu o pé. E eu faria a mesma coisa se estivesse no lugar dele. Peraí, você tá pegando um empréstimo que em menos de 6 meses o valor de juro vai dobrar o valor que a gente vai ter que pagar e a gente não tem condição de pagar? Que loucura é essa? É empréstimo em cima de empréstimo. É empréstimo para pagar a dívida anterior, aí depois é um novo empréstimo para pagar a dívida do empréstimo anterior. E assim o Botafogo acha que vai sobreviver, o Textor acha que o Botafogo vai sobreviver dessa forma? Será um milagre. Se prepara, torcedor do Botafogo, se o Botafogo sobreviver em dezembro da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, nação, que vexame do Botafogo, papelão, hein? Não dá pra acreditar o que o Textor tá fazendo com a equipe. Lógico, tem muita gente falando aí, pô, o Botafogo tava mal, o Textor chegou, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Mas, cara, o Textor tá afundando o Botafogo. Era melhor que tivesse como tava então, pô. Porque assim, o Botafogo se vendeu então só pra um campeonato brasileiro e uma Libertadores? Tá cheio de dívida, não consegue pagar a contratação. O que ele fez o ano passado pra mim foi uma das piores coisas que um gerente ou um gestor de clube pode fazer com a equipe. O cara foi campeão da Libertadores e simplesmente desmontou o teu time. O Botafogo só teve um treinador semanas antes de começar o Mundial de Clubes. Isso é um absurdo, é vergonhoso. O que o John Textor faz com o Botafogo é uma das piores coisas que algum gestor poderia fazer. E a gente não fala isso tanto porque, primeiro, que o cara é gringo e, segundo, que o cara é dono de uma SAF. Ele é dono de um clube, não é um presidente. Mas tá sendo tão ruim quanto o presidente do São Paulo, quanto o presidente do Corinthians, quanto o presidente do Santos. Pelo amor de Deus, vamos acordar pra vida, né? A eliminação do Botafogo da Libertadores é um dos maiores vexames dessa SAF. Porque foi na pré-Libertadores, porque foi para uma equipe, que é o Barcelona de Guayaquil, que tem um orçamento muito, mas muito menor que o Botafogo para contratar. O Botafogo é uma bagunça, cara. A impressão que eu tenho é que o Textor ele fica longe do Botafogo, aí quando ele resolve aparecer, quando ele resolve vir pro Brasil, ele vai, decide as coisas rapidamente, de qualquer jeito, nas coxas, e é isso. Vai com o que tem. Vergonhoso, cara, ridículo. Vamos fazer o seguinte, bora botar fogo na discussão então. Quero saber da tua visão aqui, ó, através dos comentários aí embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.